profeta Daniel chama. Então é um chamado de Deus ao arrependimento. E assim Jesus então dá uma lição para aqueles discípulos que nós não devemos estar mais interessados no destino dos outros do que na nossa própria condição. Quantos estão me entendendo aqui? E os discípulos eram mestres nisso, né? Se a gente lê com cuidado ali o Novo Testamento, você vê sempre eles querendo saber qual será o destino do outro, quem que vai sentar ao lado do Senhor e tal, né? Ali no final do Evangelho de João, Pedro mesmo fica curioso para saber o que ia acontecer com João. E quanto a este, né? E Jesus diz, ora, se eu quiser que ele viva até que venha o meu reino, o que te importa, né? Então, preocupe-se mais com a sua vida. Jesus falou para Pedro, preocupe mais com o seu chamado, com aquilo que é responsabilidade sua. Então, Jesus disse para os judeus, vocês não se arrependeram, vão perecer igual os galileus que foram esmagados. E aqui eu quero chamar a atenção para algo. Os galileus não eram bem vistos. Presta atenção aqui. Galileia era um lugar de gente endemoniada. Galileia era lugar do povão. Sabe o povão assim? Povão mesmo. Galileia era lugar de muitos gentios, gente que via de outras nações para Israel. Era um reduto de gentios, de refugiados de outras nações ali. Era um lugar difícil. Pensa num lugar difícil assim, no mundo, ou no nosso país. Um lugar de muvuca de gente de todo jeito. Um lugar de muitas revoltas contra Roma, um lugar de muita guerra, de muito sangue derramado. Galileia era um lugar muito difícil. E os judeus mais elitizados, os judeus mais, digamos assim, classe média, né, de Israel, detestava a Galileia e apontava o dedo. E Jesus disse então, se vocês não se arrependerem, vão perecer também. Amém? Igual aqueles que foram soterrados no desabamento da torre de Siloé, e etc. A parábola é para explicar então, irmãos, a necessidade urgente de arrependimento. Quantos entenderam até aqui? Glória a Deus. Mas Jesus de repente, falando de A, Jesus começa a falar de uma hora para outra de B, de um outro assunto aparentemente que não tem nada a ver. Mas se a gente for analisar direitinho, nós vamos achar que tem tudo a ver. Olha só, a partir do versículo 6, né? Jesus está lá falando, diz para ele, se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Então Jesus começou a contar uma outra parábola. Olha só o que Jesus diz. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venham procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Mas aí respondeu um homem, Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela, e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não der, então o Senhor corta. Ou seja, Jesus começa a falar então da figueira. E nós entendemos, né, a melhor doutrina aí, a melhor teologia, nos ensina que a figueira aponta para Israel, a figueira aponta para a vinha de Deus, a figueira aponta para a lavoura de Deus, que é o seu povo, né? Então aqui, Jesus fala que a figueira foi plantada, né? Conta uma parábola aqui, e o homem, 3 anos seguidos,
ia até a figueira para procurar fruto, e não achava fruto nessa figueira. E o homem então ficou nervoso, ficou irritado com aquilo, porque já era tempo daquela figueira dar fruto, e a figueira não dava. Então Jesus fala que o homem queria cortar a figueira, mas aí alguém intercedeu, pedindo mais um ano, pedindo mais uma chance, iria adubar, iria cuidar melhor da figueira, ia conversar com a figueira, para que ela pudesse dar fruto. E aqui nós aprendemos algo, que nós fomos plantados pelo Senhor, amém? A Bíblia diz que os salvos são como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Está lá em Isaías 61, nós somos plantados, nós somos planta de Deus, nós somos lavoura de Deus, nós somos plantação do Senhor. E assim como essa figueira, nós também fomos plantados em solo fértil. E para que aquele homem ficasse irritado com aquela figueira, é porque a figueira tinha todas as condições para produzir frutos, sim ou não? Certamente haviam outras figueiras ali, plantadas na mesma época, recebendo o mesmo tratamento, e estavam dando fruto, mas aquela figueira não estava dando fruto. Eu fico pensando que Deus também fez assim conosco. Ele nos deu tudo para produzir fruto. Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu ferramentas, Ele nos deu a sua presença. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, que nós podemos nos achegar ao trono da graça. Ela diz que o caminho está aberto, você tem o trono de Deus, para você chegar na hora que você quiser. Oração é uma ferramenta. Nós temos o trono de Deus, que diz que nós podemos nos chegar a Ele, porque ali no trono de Deus nós vamos achar graça, nós vamos achar misericórdia, nós vamos achar socorro. Está lá, está na Bíblia, Hebreus capítulo 4. Nós vamos achar socorro para tribulações em ocasião oportuna. Lá diz que nós temos então o Espírito Santo, amém? Deus aqui conosco, o Espírito Santo aqui na terra, intercedendo por nós. A Bíblia diz que nós temos Jesus como advogado, lá no céu, intercedendo por nós. Tremendo isso, né? Como a gente deveria valorizar mais a oração, né? Sabia que até no céu tem oração, irmãos? Jesus intercede por nós. A Bíblia diz, Ele está lá intercedendo por nós. O Espírito Santo geme por nós aqui na terra. Jesus ora por nós lá no céu. Veja o tanto de recursos espirituais, recursos eternos, recursos maravilhosos que Deus disponibilizou para nós, para que nós possamos dar fruto. Somos plantados em Cristo, irmãos. A figueira tinha uma elevação ensolarada, ela se elevava bem acima da vinha, o firmamento lhe pertencia todo, ela se destacava na aparência. A figueira é uma árvore belíssima, maravilhosa, e assim também somos nós. Deus nos deu recursos que também acaba fazendo que tenhamos aparência. Nossos cânticos, olha só, irmãos, Deus nos deu a música. Já parou para pensar nisso? A música é um presente de Deus para nós, para nos inspirar para aquilo que é eterno, para nos inspirar para as coisas espirituais, para que a nossa alma, quantas vezes eu não estou conseguindo orar, eu começo a cantar, de repente minha alma se derrama perante o Senhor. Deus nos deu recursos para que nós possamos dar fruto, amém? Então Jesus está falando da figueira, e a figueira tinha maturidade, ela já estava na hora de dar fruto.
Só voltando aqui um pouco à questão da aparência. A figueira era muito bonita. E a igreja, de certa forma, a igreja moderna, a igreja do século 20, 21, é uma igreja que tem muita aparência. São grandes templos, belos templos, pessoas bonitas, pessoas inteligentes, pessoas que têm muito conhecimento. Nossa geração tem tanto conhecimento, tanta coisa, né? Temos canções lindas, temos ar-condicionado, temos uma nave, né, bonita, temos tantas coisas, mas eu pergunto, será que isso são só folhas? O Senhor quer fruto da sua igreja. Irmãos, desses dias são dias tão difíceis no mundo inteiro, e eu tenho até temor de falar o que eu vou falar aqui, mas a crise, por assim dizer, econômica, ela só está começando. Existem dias difíceis pela frente, muito difíceis. Talvez nós aqui no nosso contexto estejamos um pouco mais guardados, quem sabe. Eu quero ser otimista de pensar que não seremos tão atingidos. Nós aqui no centro-oeste do Brasil, em Mato Grosso, estado do agronegócio, talvez as coisas não fiquem tão difíceis, mas em lugares do mundo, irmãos, as coisas já estão começando a ficar muito difíceis. Mas esse é o tempo da igreja do Senhor mostrar fruto, produzir fruto, fruto de arrependimento, fruto do Espírito, amor, paz, bondade, benignidade, fruto também de gerarmos vidas para Jesus, de pregarmos o Evangelho do Reino, de dizermos a verdade, de fazermos discípulos, não abrirmos mãos das nossas convicções, não abrirmos mão da nossa fé, não abrirmos mão dos nossos valores. Irmãos, esse é um tempo de darmos fruto para o Senhor, porque a figueira, sim, a figueira tem sido colocada em xeque. Amém? E este é um tempo também de Deus levantar homens para clamar pela figueira. Como este homem aqui que a Bíblia fala é um anônimo. Diz que um homem clamou, se colocou entre o dono da figueira e a figueira para dizer: não, dá mais uma chance, vamos adubar, vamos pôr água. Este é um tempo também de muitos intercessores serem levantados, porque a figueira precisa de intercessão, a igreja precisa de intercessão, Israel, a nação de Israel precisa de intercessão, de oração, nesse tempo, irmãos, de tribulação. Então, Deus espera frutos de nós. Amém? Deus espera frutos de nós. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Então, queridos, que depois de tudo isso, quando todas essas coisas passarem, esse tempo, certamente outros tempos de prova virão, mas quando este tempo passar, o Senhor possa achar fruto em nós. Seja um tempo de mais adubo, de mais água. Amém? Nas nossas vidas. Seja um tempo de oração, de intercessão. E será que Deus está sendo por demais rigoroso, exigente? Ora, Ele tem o direito de esperar fruto. Ele nos plantou, Ele cuida de nós, amém? Ele tem o direito de querer fruto. Deus tem cuidado das nossas vidas. Deus tem nos dado irmãos, Deus tem nos dado igreja, Deus tem nos dado pastores, Deus tem nos dado o seu Espírito, Deus tem nos dado a sua palavra. A internet hoje é uma fonte de conhecimento. Se você quiser pesquisar coisa boa, você vai achar muita coisa boa. Eu tenho achado nesses dias.
coisas que eu não imaginava, irmãos que eu não imaginava que existiam, que tenho sido muito edificado com igrejas, realidades. Tenho estudado um pouco mais a teologia escatológica nesses dias, tenho aprendido muito. É verdade que tem muita coisa ruim também na internet, tem que ter cuidado. Mas ore para Deus te dirigir, ore para Deus te guiar. Compartilhe com alguém, compartilhe com um pastor, aquilo que você está alimentando, para ver se isso tem se não há ali uma contaminação, se não há um desvio doutrinário. É importante nós termos irmãos que nos orientem. Mas este é um tempo em que existem muita coisa, muitos recursos à nossa disposição. Amém? Então, queridos, Deus pode exigir de nós que nós demos fruto. É um direito dele. Ele nos plantou. O pastor Hernandes Dias Lopes diz algo bem forte, diz assim: a inoperância e a esterilidade são uma negação da fé que professamos. Vou repetir: a inoperância e a esterilidade são uma negação da fé que professamos. Então, são dias de fazermos perguntas a nós mesmos: por que sou crente? Por que venho à igreja? O que Deus espera de mim? Sabe, a impressão que dá no texto é que aquele senhor da vinha, dono da figueira, ele queria tirar a figueira e plantar outra figueira no lugar. É como se, quando nós não damos fruto, estamos ocupando o lugar de alguém que poderia estar dando fruto. Isso é sério. Amém? Aleluia. E eu me lembrei de uma passagem. Essa passagem aqui de Lucas 13 parece ser tão dura, né? O pessoal veio contar uma tragédia para Jesus. Jesus fala: rapaz, vocês não sabem de nada. Se não vos arrependerdes, todos perecereis. E eu tenho pensado muito sobre o reino de Deus. Eu queria fazer um parêntese aqui, para falar algo com os irmãos, antes da gente concluir. Quando Jesus veio, até mesmo João Batista, antes de Jesus, a mensagem era uma mensagem assim, de arrependimento. Sim ou não? Quantos já leram o Novo Testamento aqui, os evangelhos? O que João Batista dizia? Arrependei-vos, raça de víboras, eis que o machado está posto à raiz das árvores, e tal. Quando Jesus veio também, ele tinha essas abordagens, talvez não com tanta fúria como João Batista, com tanta ênfase, mas também Jesus, em várias passagens, nós vemos ele dizendo: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E Jesus falava isso porque os judeus, presta atenção, os judeus estudiosos, os judeus que entendiam a religião judaica, que entendiam a Torá e as promessas, eles entendiam o que Jesus estava falando. Muitos crentes não entendem. Quando fala de reino de Deus, os judeus entendiam, porque havia uma teologia muito forte do reino de Deus em Israel. Eles esperavam, irmãos, presta atenção, os judeus esperavam um dia em que, porque havia essa promessa nos profetas, em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, de que viesse alguém que fosse libertar Israel da sua escravidão, que fosse fazer com que Israel alcançasse aquelas promessas feitas a Abraão, que através de Israel toda a terra seria abençoada.
que o reino de Israel seria um reino que iria influenciar toda a terra. Só que aí havia muitas interpretações. Uns pensavam que esse reino seria político, assim como o Império Romano esmagou as nações, muitos judeus pensavam isso. Principalmente os conservadores de direita queriam que o reino de Israel se levantasse para esmagar as nações e fazer um reino de Israel. Era judicialização, ou a israelização, não sei se diz essa palavra, dos povos. Então eles esperavam isso. Isso era o reino de Deus. O reino de Deus e o reino de Israel era a mesma coisa na cabeça do judeu. Entende? Então Jesus veio falando: olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Eles sabiam que era o reino de Deus, mas talvez a questão do arrependimento eles não entendiam muito. Aí que João Batista explicava, né, os pecados que eles tinham que se arrepender. E o que acontece? Nós aprendemos no Novo Testamento que o reino de Deus já veio em Jesus. Nós aprendemos que de fato o reino já veio. Quando Jesus se fez carne, quando o Verbo se fez carne, veio o reino de Deus. Mas o reino de Deus não veio ainda com visível aparência. O reino de Deus veio de uma maneira totalmente diferente. Tanto é que Jesus, ele proferiu várias parábolas em Mateus capítulo 13 para falar do reino de Deus. E ele falou um tal de mistério do reino. E é exatamente isso que é o mistério do reino. O fato do reino de Deus ter vindo, mas o reino de Deus ainda está de forma conspiratória. Nós estamos aqui no mundo conspirando contra o mal. Nós estamos aqui no mundo gestando esse reino. Jesus falou: vocês não vão ver por enquanto dizendo: ó, o reino de Deus ali, ele aqui ou ele ali, porque ele não veio ainda com visível aparência, mas ele estará em vós. Palavras de Jesus lá em Lucas, se não me engano, capítulo 16. Ele estará em vós, ele não estará com visível aparência. Amém? Então a igreja está aqui na terra gestando esse reino. O reino de Deus, ele veio hoje numa forma de mensagem. Deus tem uma mensagem de amor a todos os homens. É como se, e Jesus realmente contou essa parábola, né? Um rei de uma terra distante, que está para conquistar um reino, mas ele manda pessoas para ir ali, preparar o terreno, preparar o território. Ele manda cartas de amor, para que essas pessoas se sujeitem voluntariamente a este reino. Mas o rei ainda não veio. Mas o que acontece é o seguinte: um dia o rei virá. Amém? Quando o rei vier, aí sim o reino será visível. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 20 fala de 1000 anos do reinado de Cristo aqui na terra. O reino vai vir com visível aparência. Muita gente acha que Deus vai destruir a terra e vai levar os salvos para o céu. Não, a terra será restaurada, haverá um reino do Messias aqui. Mas eu não quero falar de milênio, nem propriamente do reino de Deus hoje. Quem sabe, uma outra oportunidade. Mas eu queria falar da mensagem. Porque quando estava para vir o reino nesta forma misteriosa, a mensagem foi arrependimento. E eu penso que agora, na iminência de vir o reino, com o rei com seu reino, também a mensagem será arrependimento. Amém? Penso que haverá uma onda de arrependimento no povo de Deus, na terra, para que milhares de pessoas possam se converter antes da vinda do Messias. Então, meu irmão, em tempos de incertezas, em tempos de más notícias, em tempos de catástrofes, de mortes inexplicáveis, de genocídio em muitos lugares, nosso papel não é dar respostas, como a igreja tem feito
é isso, é aquilo. Nosso papel é nos arrependermos, lembrando-nos da palavra de Jesus aqui, em Lucas capítulo 13, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus estava falando isso para os discípulos dele. Jesus, não, vocês estão salvos, vocês estão, está tudo certo. Não, estava falando para eles mesmos, né? Estava dando lição para os discípulos. Então, eu me preocupo muito com a igreja, sabe por quê? Dos últimos tempos, porque nós queremos saber de muita coisa, nós queremos saber de política, nós queremos apontar o dedo e dizer quem está certo e quem está errado, nós queremos dar respostas demais. Esse é um tempo de fazermos perguntas, irmãos, e não darmos muitas respostas. Esse é um tempo de dobrar nosso joelho e fazermos perguntas para o Senhor. Amém? Não é um tempo, ainda não chegou o tempo de julgarmos as nações. Este tempo ainda chegará. Amém? O reino de Deus ainda não veio com visível aparência. Então o chamado do Senhor para nós é que nós nos rendamos a Ele, em espírito e em verdade. Amém? Vamos falar com Deus? Vamos ficar de pé? Glória a Jesus. Aleluia. Vamos cantar mais uma canção? Aleluia. Aí na sua casa, quem está nos assistindo aí na live, chame as pessoas aí para a gente ter um momento de oração, todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Começa a falar com Deus, começa a falar com o Pai. Obrigado, Jesus, por tudo. Porque esse ainda é um tempo que o Senhor nos chama para arrependimento, para fazermos mais perguntas, para estarmos aos teus pés, Senhor. Oh, Jesus, perdoa-nos. Perdoa-nos por termos um coração de julgamento tantas vezes, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por achar que nós somos melhores. Perdoa-nos por muitas vezes nos firmarmos na nossa própria justiça, Pai. Oh, amado, te adoramos, Senhor. Eterno Reis, exaltado.
adoramos, Senhor. Viemos aqui para te adorar, para nos render, para derramar o nosso coração, para nos arrepender pelos nossos pecados, pelo pecado da igreja, pelos pecados dos perdidos. Nos arrependemos, Senhor. Te adoramos, ó Deus, porque somos guardados no teu propósito, somos guardados na tua palavra, somos guardados na tua verdade, Senhor. Dar um aplauso ao Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, que você possa ter uma excelente semana na paz do Senhor. Bispo Camilo vai nos dar a bênção final aqui. Como muito tem se falado nesses dias sobre sinais dos últimos tempos, assuntos escatológicos voltados para consumação, tem um pastor que eu conheço, lá ele pregou recentemente uma série de palavras voltado para assuntos escatológicos ou para assuntos, acontecimentos futuros que estão à nossa frente. Queria recomendar para você, eu creio que todas as palavras dele ainda estão no YouTube. O nome dele é Lamartine Pozzella, pastor descendente de italiano. Lamartine Pozzella é o nome dele. Ele pregou já sobre arrebatamento, sobre milênio, sobre batalha do Armagedon, que é uma grande guerra que vai acontecer no final da grande tribulação, antes da manifestação de Jesus para implantá-lo o milênio. Boa a linha dele, coerente, de acordo com a que nós cremos. Então, uma recomendação para os irmãos ouvir essa série de palavras dele nesses próximos dias. Próximo domingo nós vamos estudar aqui, pensar, ministrar uma palavra sobre ensinamentos preciosos que nós aprendemos, ou ensinamentos que nos são ensinados hoje pelos exemplos de acontecimentos que já se deram, exemplos do passado que a Bíblia nos chama atenção e nos manda olhar. Então são ensinamentos, lições preciosas para a nossa vida cristã hoje.
que nós aprendemos através dos exemplos. Amém, queridos? Amém. Só para já ir aquecendo os irmãos. Hebreus, por exemplo, diz o seguinte: fala que é perigosa uma vida de negligência, o perigo da negligência. E nesses termos ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E aí tem um punhado de exemplo lá para chegar nessa afirmação. Ou seja, não há escapatória. A vida cristã, o reino de Deus, a nossa caminhada com Deus é uma coisa séria. Não é só bênção, não é só promessa, não é só livramento. A nossa contrapartida precisa ser firme para que todos os desígnios de Deus sejam estabelecidos na nossa vida. Amém, queridos? Então, nos ajude a falar para os irmãos que os que não são de grupo de risco, mais de 60, já pode vir, até 70 irmãos, nós podemos acomodar aqui. Vamos aguardar os irmãos no próximo domingo. Pare de ficar só em casa, nesse horário do culto, você pode vir. Deus é poderoso, vai te proteger, vai te guardar. Amém, irmãos? É tempo da gente se alimentar do Senhor também. Deus nos abençoe com uma semana vitoriosa. O Senhor possa levantar sobre nós o seu rosto, levantar sobre nós o seu braço forte, que é a garantia de vitória e de vida abundante que nós temos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.